Oi pessoal, essa é a nossa primeira aula assíncrona, certo? Nessa aula em específico a gente vai falar sobre as características da filosofia, certo? Basicamente a gente vai retomar aquelas mesmas ideias da aula passada. Então quem estava na aula passada viu que a gente falou sobre as características da filosofia de maneira bastante rápida, nós não vamos nos alongar muito. Essa aula é apenas para que vocês possam ter uma noção da filosofia. Essa aula, antes da gente começar exatamente no curso que a gente vai ver, como material que eu coloquei para vocês, é importante que a gente conheça as características da filosofia. Por quê? Porque a gente sabe que o contexto escolar brasileiro tem uma série de problemas com relação ao ensino, não só de filosofia, mas de outras matérias, que é o seguinte, como eu falei na aula passada, há professores de matérias dando aquele conteúdo, mas na verdade eles não são formados nessa matéria. Então isso acaba acontecendo que você tem um professor, por exemplo, de filosofia que não é formado em filosofia. Ou pode ser outra matéria também, sociologia, biologia, a gente sabe das dificuldades do contexto escolar brasileiro. Então qual o principal problema que ocorre e que decorre disso? É que o professor vai dar aula de um assunto que ele não tem um domínio total, e nesse caso, no fim das contas, a gente tem um prejuízo de aprendizado do aluno, e o aluno não sabe muito bem dizer o que do que se trata dentro daquela matéria, dentro, no caso específico, filosofia. Fica com uma ideia muito vaga. Isso acontece às vezes porque o professor de uma matéria, ele assume, para completar a sua carga horária, muitas vezes ele assume uma matéria que não é a matéria que ele é formado. Então essas são as características do nosso ensino, né? Mas enfim, nessa aula a gente vai falar sobre essas características básicas, então quem não pôde assistir a aula passada não tem problema, porque essa aula agora vai ser basicamente retomando tudo que eu falei, né? Todos os elementos da aula passada, certo? Vai ser algo bastante rápido, não vamos nos alongar muito. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, pessoal, é o seguinte. A ideia aqui é que a gente possa falar sobre a filosofia apenas de maneira resumida, apenas os caracteres básicos, como eu chamo. Para que vocês depois possam ter, depois de ter feito essa ideia do que é a filosofia, possam ter uma liberdade maior para pensar os próximos assuntos que vão vir, ou ter uma autonomia maior, certo? Então, a filosofia e suas características. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala de filosofia, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, como por exemplo, a filosofia ela sempre tenta a todo custo livrar-se dos preconceitos, certo? A filosofia também é sempre crítica e sempre racional. Então essas são características. Ela busca afastar-se do preconceito e busca sempre trazer para si, na sua prática, uma base de crítica e de racionalidade, sempre, certo? Uma outra característica que a gente pode pensar como sendo básica a filosofia é que a filosofia ela tenta sempre ter uma visão que nós poderíamos chamar de humilde ou de humildade, uma posição de humildade a filosofia tenta ter sempre, que seria oposta à ideia de fanatismo, tá? Então, retomando aqui, a filosofia busca afastar-se dos preconceitos e busca afastar-se dessa atitude de fanático, de fanatismo. E do que ela busca se aproximar? Ela busca se aproximar da capacidade crítica e da capacidade racional, certo? Também ela busca sempre uma atitude, uma posição de humildade. Vamos entender esses elementos aqui. São apenas alguns elementos básicos, viu, pessoal? Se a gente fosse falar das características da filosofia, teria muito mais coisa. Isso aqui é apenas digamos assim, um roteiro muito resumido para a gente começar a falar depois do
assunto do nosso curso, mas antes falar um pouco sobre o que é filosofia, né? Então, preconceito. Aqui a própria palavra ela já explica de certa forma, né? Aqui se você pega preconceito, esse pré aqui ele já diz respeito a alguma coisa que vem antes, né? Então, preconceito seria falar sem ter conhecimento. Por quê? Porque a palavra conceito aqui, a gente pode compreender ela como significando conhecimento, tá? Então, um preconceito seria uma atitude de alguém que não tem o conhecimento, mas nem por isso deixa de dar sua opinião. É uma opinião que não tem uma base, digamos assim, uma opinião que não tem argumentos que sustentem aquele ponto de vista. Seria, no caso, a gente pode pensar aqui num exemplo, seria alguém que tem uma determinada posição, defende certa crença, digamos assim, mas ela não é capaz de dizer por quê. Se ela fala sem ter conhecimento, se ela fala sem saber por quê, no fim das contas a gente pode classificar aquilo como sendo um preconceito, tá? Então, nesse sentido, a filosofia ela sempre buscaria, ao invés dos preconceitos, ela buscaria o quê? O conceito. Ela buscaria ter conhecimento. Então, antes de falar, saber do que está falando, avaliar, analisar, para só depois falar. E aí a gente chega aqui na crítica e na razão. Essas duas palavras que estão aqui em grego, kritike, que deu origem à crítica no nosso vocabulário, a palavra logos, que deu origem à palavra razão, tá? Essa palavrinha logos, você encontra ela em várias outras palavras no nosso português, por exemplo. Você encontra em a palavra biologia, né? Essa última parte, logia, vem de logos, tá? Então, logos é o que? Logos significa calcular, medir, juntar, também palavra, discurso, pensamento ou inteligência. E ainda tem mais significados que não estão aqui, como por exemplo o estudo. Não está aqui o estudo, mas também é uma das palavras que pode significar, que vem de logos, que significa logos. Crítica, aqui ó, é uma capacidade, tá? A crítica é uma capacidade de quê? De julgar, de discernir e decidir. Então veja que essas duas palavras elas estão interligadas, certo? Perceba que uma pessoa crítica ela tem a capacidade de decidir corretamente somente depois de ter analisado, julgado aquilo, aquela coisa que aconteceu, aquele pensamento. E aqui o logos, essa atitude de cálculo, de medida, de juntar, né? Também significa pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção. O que? Nesse caso aqui é interessante a gente observar isso aqui, ó. O logos, a razão, ela é um tipo de estrutura da nossa mente, digamos assim, do ser humano, que permite que a gente possa falar e ser compreendido de modo completo, de modo organizado, né? Por isso, quando alguém fala alguma coisa confusa, a gente muitas vezes pode dizer assim, ele falou uma coisa irracional, ele está sendo irracional, né? É no sentido de que aquilo está desordenado, aquilo está confuso. Irracional pode ser pensado como uma coisa que está desordenada. Aqui não. A razão significa falar ordenadamente, com medida e proporção, ou seja, de maneira organizada, certo? E aqui, essa palavrinha, pessoal, aqui, ó, humildade, ela significa, né, ela vem do latim, certo? E essa primeira parte aqui, a gente pode dizer que significa terra no latim, vem da palavra humus, que significa terra. Então, num sentido geral, a gente pode pensar que a humildade seria uma espécie de manter os pés no chão, manter os pés na terra. Um tipo de sobriedade, sabe?
tipo de não exagero, um tipo de tranquilidade, digamos assim, diante das coisas. E aí seria oposta do fanatismo. O fanatismo, eu acho que assim, a maioria de nós tem uma ideia do que seria, né? Aquela pessoa que está exaltada, né? Então veja que são opostos. Se essa aqui a pessoa é equilibrada e mantém os pés no chão, aqui no fanatismo a pessoa tem um desequilíbrio e está sempre exaltada. Então, vem do latim, né? Essa palavra aqui, fanáticos. E já na história, quando vai analisar, quando você observa o surgimento da palavra fanatismo, fanáticos, ela era designada para pessoas que estavam em um estado de êxtase, ou seja, estavam fora de si, estavam delirando e falavam coisas e ficavam às vezes agressivas nesse delírio e imaginavam que eram mais poderosas do que na verdade eram. Esse é o ponto. O fanatismo, uma pessoa fanática é alguém que acha que é superior, acha que é melhor, porque diz que fala em nome de um princípio absoluto. O fanático é aquele que pensa que fala em nome de um princípio absoluto. Então a humildade, essa palavra que às vezes a gente confunde o significado dela, né? A humildade a gente pode entender como sendo uma pessoa muito humilde, uma pessoa que não tem posses materiais, mas não é esse o significado original da palavra humildade, tá? Esse é um significado que as pessoas vão falando e vai ficando na palavra, vai modificando. Mas originalmente, humildade é essa atitude de manter os pés no chão, certo? E evitar o delírio, o fanatismo, se achar melhor do que os outros, ficar exaltado e se sentir superior aos outros, que é a atitude do fanático. O fanático é aquele que a gente sabe, né? Pode ser fanatismo, pode ser um fanatismo por um time de futebol, alguém que se exalta, que fica com raiva se você diz que ele está errado, né? Pode ser pela religião, pode ser pela política, mas não acaba aí não, pode ser por qualquer coisa, na verdade, pode ser pela ciência, certo? Então veja, a filosofia busca afastar-se dos preconceitos, busca afastar-se da atitude fanática e busca sempre ser crítica, racional e humilde, certo? Lembrando que na aula vocês podem trazer qualquer um desses temas para na nossa próxima aula para tirar dúvidas e tal. Então aqui, para a gente encerrar, eu trouxe duas frases, né? A primeira é de uma filósofa brasileira, que é a Marilena Chauí, a segunda é de um filósofo alemão, que é o Karl Jaspers. Bom, aqui nessas duas frases elas falam bem das características de como a filosofia funciona. Essas duas frases são boas nesse sentido, né? A primeira diz assim: a filosofia é a busca por alcançar tal profundidade, é abandonar as opiniões que são somente opiniões, quando se fala por falar, quando se fala sem saber, ou quando se fala sem antes ter ido buscar saber a respeito. Aqui é aquilo tudo que eu falei, certo? Essa profundidade aqui significa que a filosofia nunca se contenta com uma coisa que aparece, ela sempre quer buscar a origem, ela sempre quer buscar a explicação final. Então ela vai sempre profundamente na questão, ela não fica na superfície. Para isso ela precisa abandonar essas opiniões aqui, ó. Aquelas, lembra que eu falei dos preconceitos? E aí ela tenta chegar em algo mais profundo. Segunda frase: todo aquele que se dedica à filosofia quer viver para a verdade. Vá para onde for, aconteça o que lhe acontecer, está sempre interrogando. É possível certa confiança, mas não a certeza. A filosofia se expõe a abismos diante dos quais não deve fechar os olhos, assim como não pode esperar que desapareçam por encanto. Então aqui a gente tem alguns elementos, por exemplo, para onde ela for, ela busca a verdade. Ou seja, essa atitude de profundidade, de encontrar sempre algo mais profundo, sempre algo que está por trás, sempre algo que explica o que aconteceu de maneira mais forte, mais segura. Essa profundidade aqui a gente pode dizer que é a verdade que a filosofia busca sempre.
sempre está interrogando, porque se você quer saber, você tem que perguntar, questionar, né? É possível certa confiança, mas não a certeza. Essa confiança aqui é possível, mas não total. Ó. Certa confiança, é possível certa confiança. Porque se a confiança for total, vira o quê? Vira o fanatismo, né? Essa certeza do fanático. Então apenas uma certa confiança. A filosofia se expõe a abismos diante dos quais não deve fechar os olhos, assim como não pode esperar que desapareçam por encanto. Ou seja, os problemas não desaparecem porque você para de pensar neles. Né? Os problemas continuam, mesmo você não pensando neles. Então a filosofia ela enfrenta, aborda os problemas diretamente, não foge deles. Porque na verdade a própria filosofia é a busca por encontrar a profundidade por detrás das questões. Então ela não pode jamais esperar que os problemas desapareçam. Então é isso, pessoal. Vocês podem trazer as dúvidas de vocês na próxima aula, certo? E lembrando a vocês que esse é apenas um texto introdutório ao curso, apenas para vocês terem uma noção geral do que é filosofia, né? O conteúdo do curso mesmo a gente vai ver a partir da próxima aula que for gravada, tá? Então até mais, pessoal.